Bom dia, mulheres do alto. Boa noite, mulheres do alto. Boa noite. Estamos ao vivo para mais um devocional junto com vocês. Oi, Verônica, tudo bem? Boa noite, querida. Vamos chegando para fazer nosso devocional ao vivo. Oi, Simone, Marcinha. Tudo bom, meninas? E aí, como que vocês estão? Como que foi a semana de vocês? Graças a Deus, vencemos mais uma semana, porque somos mais do que vitoriosas em Cristo Jesus, não é verdade? Boa noite para as mulheres que estão chegando. Graças a Deus que estamos juntas aqui para o nosso devocional. A minha semana foi uma semana diferente no colégio, que tinha joguinhos internos, então a gente fica super envolvida nos joguinhos. Até parece que cansa mais do que quando é a semana normal de conteúdo e tudo, né? Porque fica um agito só. Mas tudo bem, graças a Deus, vencendo a cada dia, igual vocês, não é verdade? Olha que hoje, gente, eu iniciei aqui o nosso devocional. Eu andei atualizando meu Instagram, né? Aí já pediu para eu colocar ali um título. Eu coloquei o título abri aqui, ó, o devocional. Coloquei o título do devocional de hoje. E boa noite para as meninas que estão chegando. Boa noite. E, gente, eu sempre gosto de pôr um filtrinho, né? Para ficar assim com a cutis bem maravilhosa. Eu tô de filtro zero aqui, gente. Credo, que horror. Olha isso aqui. Eu até quero perguntar para vocês. Eu quero saber real, assim, uma real oficial. Qual é a opinião de vocês sobre o Botox? Porque eu, meninas, eu vou dizer, eu sou louca pra pôr, tá? Eu queria pôr aqui, ó, porque eu tenho o meu bravo muito marcado. Eu queria pôr aqui, ó, tá vendo, ó? Dar uma puxadinha, dar uma aqui no bravo. Já sei que não dá pro bigode chinês, ó. Já sei que não dá. Mas o bigode chinês não me incomoda muito. O que me incomoda, principalmente quando eu vejo vídeo, né? É ruim quando a gente vê vídeo, essas coisas, aqui o meu bravo e aqui, ó, sabe? Só que daí eu tava conversando no colégio, eu assim, ai meu Deus, que vontade de colocar e nananã. E duas amigas minhas vieram falar aqui, Lari, não faz isso, porque o nosso corpo não absorve o Botox e ele vai para algum outro lugar do nosso corpo. Aí elas estavam falando que já viram relatos de que já foi parar o Botox no cérebro. Então, já vou falar disso, Marcinha. Aí elas falaram que vai pro cérebro e que vai para não sei onde e que o depois é ruim porque a pele parece que fica sem colágeno e fica mais flácida. Não sei se é isso que quem já colocou percebe, né? Mas aí eu fiquei, meu Deus do céu, gente, e agora? Preciso estudar um pouquinho mais sobre o Botox. Não, estamos começando agora, amor, boa noite, tá? Sobre o Botox, para poder me inteirar, que eu falei, Deus, o senhor coloca duas mulheres aqui para falar comigo, só coisa contrária do Botox. Aí tinha uma que falou muito bem. Falou muito bem, ela é até jovem e já coloca, assim, tipo assim, na minha visão, ela nem precisava, entendeu? Mas ela já coloca, tá tudo bem. Mas, então, nunca pôs. Exatamente. Eu queria muito, meninas, de verdade. Eu nunca pus porque, eu vou falar real pra vocês, eu sempre me priorizo por último, entendeu? Aí eu falo assim, não, eu vou juntar um dinheirinho pra pôr o Botox. Estão fazendo um procedimento que fica... Ai, meu Deus do céu. Tem que ter o maior cuidado, né? Aquele que tem que ter cuidado com o sol, com não sei o quê. Aí eu falo assim, não, vou juntar o dinheirinho pra pôr o Botox. Daí sempre aparece uma outra coisa. Ou é pras meninas, e daí a gente acaba passando pra elas, né? E a gente vai ficando pra depois. Então, nunca coloquei, eu não sei como é que coloca, assim, sei como é que coloca. Não sei se dói, se não dói, enfim. Mas, se alguém souber, assim, essa história de que... obrigada, amor, obrigada.
Se vocês souberem dessa história de se o Botox, se a pele absorve mesmo, se não absorve, se ele fica aí andando, né, por aí no nosso corpo, Deus o livre, na corrente sanguínea, já me dá uns negócios, né, uma ziquezira. Eu sou meio medrosona, assim, sabe, meninas, porque... Ah, tá, não dói mais arde, entendi. E durou uns 6 meses, né? Então também tem isso, né, Sassá? Porque são os cílios eu coloco. Esses cílios aqui, ele não é meu. É meu porque eu comprei, né? Mas eu tenho uma quantidadinha boa de cílios, mas o que eu queria? Eu queria acordar já meio arrumadinha, assim, entendeu? Daí eu coloquei uma vez e, assim, eu gostei muito. Muito, muito, assim, porque eu não sinto ele em mim durante o dia, que tem mulher que coloca e não se adapta. Eu me adaptei super bem, né? Então eu gosto dele, eu acho que combina assim com o meu rosto, né? Mas, e assim, eu sempre, ó, tá vendo aqui, eu tô falando com vocês, olha aqui, tá vendo? E o meu bravo, então assim, meu Deus, eu queria muito, muito colocar, mas eu fui, fiquei assim agora eu fiquei com os 2 pés atrás, e essas minhas 2 amigas falaram, Lari, não faz isso, não faz isso. Faz massagem diariamente, não sei o que, eu até tenho uma guachá que a Raíssa me deu, mas eu não sou tão constante, entendeu? Elas fazem massagem, tarará e tarará, que você vai ver que vai melhorar muito. Ai, meninas, então eu tô achando que eu não vou fazer. Então, como eu disse pra vocês, eu sou medrosa. E não, assim, eu nem ia fazer por agora. Se eu fosse fazer, ia ser lá, sei lá, talvez no fim do ano. Mas é uma coisa que, tipo assim, eu já tava faz tempo querendo. Mas eu sou muito medrosa nisso e igual, por exemplo, assim, pelo menos aqui em Itajaí e Balneário, a mulherada tá a rodo com a caneta, né? Obrigada. Com a caneta, eu sou muito Sassá. E não adianta pedir pra eu não ser. O que minha mãe já pediu pra eu não ser, gente, não tá escrito. Não tá escrito. Quantas... Obrigada. Não tá escrito quantas vezes minha mãe chega e fala assim, para de orar fazendo assim, e não sei o que, mas eu não consigo, eu sou assim, e eu vejo nas minhas filhas, né, que elas também são. Então, mas aqui em Itajaí, a mulherada, a gente tá a rodo com a caneta. Itajaí e Balneário, com a canetinha emagrecedora, e aonde a gente vai tem tá. Eu também morro de medo. Eu não sei o que vai acontecer em mim, eu não tenho diabetes. Enfim, se é uma indicação médica, né? Ok, é uma coisa. Agora sim, né? Até tem uma colega que ela tava tomando, nossa, daí deu prisão de ventre nela. Gente, mas deu tanta coisa nela, ela teve que ir pro hospital, ela teve que tomar antibiótico, um monte de coisa, porque deu umas coisa errada no intestino dela, sabe? Ela diz que é por causa da caneta que prendeu o intestino dela. Mas assim, então, eu, por exemplo, eu adoraria emagrecer, mas sou meio assim, medrosona com a caneta, sabe? Com qualquer coisa que vai no meu corpo, que não seja assim uma indicação médica, alguma coisa, né? Até com remédio, assim, eu sou bem... Assim, eu tomo só quando precisa mesmo. Às vezes assim, ai, tô com dor de cabeça. Eu não sou uma pessoa que tem muita dor de cabeça. Mas vamos supor, ai, tô com dor de cabeça. Eu tento segurar ao máximo até a hora de dormir, porque eu sei que quando dorme passa. Eu acho que a gente relaxa, tudo, né? E passa. Mas, então, assim, até pra isso eu tento assim. Mas, então nem pra isso eu tomo muito. Às vezes precisa e tá tudo bem. Mas, até assim, pra vocês entenderem que eu não sou muito adepta a ficar tomando muita coisa. Quando necessário, ok, tem que tomar, beleza, né? Mas, confesso pra vocês que eu fiquei assim, levei um balde de água fria nessa questão do Botox, que vocês não estão entendendo, né? A Vero já colocou Botox, né? Ela já colocou Botox. Eu não sei nem se ela põe agora, se não põe. Não perguntei. Teve uma época que ela colocava assim, volta e meia. Daí depois ficou sem colocar. Aí quero até sentar com ela pra ver qual é a opinião dela, né? Porque quem colocou consegue ver na prática. Igual a Marcinha, ela usou, ela pode falar na prática. Igual ela falou assim, eu coloquei, mas piorou. Eu acho que tudo que a gente põe assim, piora. Igual, por exemplo, o dia que eu quiser tirar meus cílios, né? Que eu não vou ficar com ele assim, ficar com o meu naturalzão mesmo, ele vai estar pequenininho, né? Vai estar talvez menos um pouco. A gente sabe disso, sempre prejudica.
Igual a unha de gel, né? Ah, mas a unha de gel é a minha unha. Eu sei que é a sua unha, mas meu Deus, o que eu vejo de mulher que daí quando tira a unha de gel, a unha tá um papel. Tá fininho. Eu tô bem feliz que minha unha tá crescendinho, ó. Ai, tô bem feliz. Até mostrei pras meninas, olha, tô começando a ver ela aqui atrás. Ela coloca, né? Então, a mesma coisa a unha de gel. Eu sei que quando vai tirar a unha tá super fraca, tá mais fraca do que antes. Eu acredito sim, Marcinha, que o Botox deve fazer isso de quando passa o efeito, a pele acho que deve perder o colágeno, não sei, né? Ai, meninas, mas olha, vamos lá, né? É sempre assim, eu falo para as meninas quando conversam comigo sobre essa questão da estética, que é alguma coisa, é algo muito particular, né? Porque, por exemplo, igual vocês falaram aí, ah, Lari, você tá linda, tá natural assim, tá linda. Hoje, especialmente, tá sem filtro nenhum, tá zero. Mas, eu sei que é verdade, eu sei que vocês estão falando de coração. E aí, se essa me conta real ficou mais fina mesmo? Ficou mais fraca? Ficou meio um papel, tua unha? Conta aí. Aí, ó. Então, aí, gente, Então, aí vocês falam, ah, Larissa é linda. Eu sei que é real, eu sei que é de coração o que vocês acham mesmo. Mas é que a gente sabe, né, da gente, assim, ó, eu não tinha muito aqui, ó. Tá vendo? Assim, ó. Entendeu? Às vezes alguma foto, alguma coisa eu vejo quando a gente passa dos 40, né? Mas assim, olha, gente, eu não sou neurótica com isso, nem um pouco. Porque ao mesmo tempo, eu acho que são marcas da vida, né? São marcas, assim, de quem viveu, né? A gente tá assistindo uma série, eu e as meninas, e tem o ator principal, ele já tem uma idade, assim, não é velho. Sei lá, já deve ter, sei lá, seus 46, tive que esperar 6 meses. Olha, viu? Então, é isso aí mesmo, gente, não tem jeito. Tudo que a gente faz que não é do nosso corpo mesmo, eu acho que piora alguma coisa. Então, assim, ó, caneta não vou usar. Eu vou ter que ter vergonha na cara, força de vontade e dar uma maneirada no alimento se eu quiser emagrecer. E daí esse ator, gente, ele é o ator principal, ele, assim, sei lá, deve ter o quê? Uns 50 anos, alguma coisa assim, talvez. E ele, assim, ele não é bonito nem feio. Sabe aquela pessoa que é charmosa? Muito mais charmosa do que bonita? E ele tem várias marcas de expressão no rosto. Ele, tipo assim, tem o pé de galinha já marcado, tem aqui marcado, quando ele sorri. Mas, assim, ele fica tão bonito com aquelas marcas, né? Então, assim, como eu disse, é muito particular. Eu não sou contra quem se cuida. Sou contra, assim, esse padrão que se estabelece e que, assim, todo mundo começa a ficar meio... Ah, tá, o Botox? Entendi. Eu sou meio assim contra o padrão que se estabelece. Igual, por exemplo, os meninos hoje, né? Os meninos ali da idade da Raíssa, da Rani, a gente parece que eles têm o mesmo padrãozinho, né? É o mesmo estilo de roupa, é o mesmo estilo de cabelo, é o mesmo estilo, né? Tudo. Daí aquele que é normal, ele se destaca porque ele é normal, né? Porque ele não tá no padrão estabelecido, não é verdade? Eu sou um pouco contra isso, mas eu respeito muito o que cada um passa, né? Igual as colegas ali do trabalho estavam falando de uma outra pessoa que colocou aplique no cabelo. Gente, deixa ela, se isso faz bem pra ela, né? Deixa ela, se ela se sente bem, vai saber o que ela passou, né? Tipo assim, querendo sempre ter um pouco mais de cabelo, né? Então eu respeito muito, assim, sabe? Mas eu queria ouvir a opinião de vocês e foi bom ouvir sua opinião, Marcinha, porque você confirmou, uma prof tinha falado mesmo isso pra mim, eu tinha até esquecido. E você confirmou pra mim, a Sassá também comentou, vocês comentaram sobre essa questão, e eu acho que eu não vou colocar, tá? Porque aí depois pra ficar pior, gente, eu já sei que eu sou um pouco inconstante nessas coisas, aí por uma vez na vida, aí depois ainda, tá, entendeu? Vamos lá, né? A gente vai dando os jeitinhos aí, vai dando tudo certo. Mas iniciamos o mês de julho, né, meninas? E hoje já é dia 11, gente. Parece que ontem eu tava orando para o nosso mês, não é verdade? Para Deus abençoar o nosso mês e tudo mais. E olha aí, já é dia 11. Aí semana que vem, quando for domingo, já vai ser, sei lá, 18, quase 20. Meu Deus do céu, né? Daqui a pouco mais um pouco a gente tá vendo as coisas de Natal.
no mercado. E eu tenho pedido a Deus para eu não ser... Ai, me conta. Quero saber. Eu amo. Eu tenho pedido a Deus para eu não ser engolida pelo tempo. Porque, olha, meninas... como a gente tem sido, né? Engolida pelo tempo. Senhor Jesus. São muitos afazeres, são muitas obrigações, são muitas coisas que a gente acaba abraçando. E daí, quando a gente vê, o ano passou. Não é verdade? A gente quer saber, Mari, conta pra nós. Mas eu louvo a Deus, porque estamos aqui, o fôlego de vida está sobre nós. Esteve sobre nós essa semana, todos os dias, e nós seguimos em frente, olhando para Jesus, né? Que é autor e consumador de tudo em nós, crendo que Ele é bom, que tudo coopera para o nosso bem, mesmo quando nós não entendemos, né? Eu sempre falo isso, porque isso é uma constante, assim, na nossa caminhada cristã, sabe? Que muitas vezes nós não vamos entender. E muitas vezes nós não vamos entender os reveses que a vida dá, sabe? Assim, quando bate na nossa porta o problema, né? Igual eu já comentei, assim, sem a gente esperar. Muitas vezes a gente não vai entender. E a gente ficar questionando, e aqui o Espírito Santo já vai falando, é pior, tá? É pior a gente ficar questionando, porque tem coisas que nós não vamos entender, nós precisamos só passar por aquilo. Então vamos passar com Jesus, vamos pedindo apoio para Ele, vamos pedindo ajuda para Ele, pedindo para Ele nos ajudar a carregar, né, o nosso fardo, que muitas vezes para nós é pesado, mas e pedindo para Ele para nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender para passar logo pela prova. Uma vez, ouvindo o devocional, você disse que não podemos ser reféns de nada. E eu percebi que era dependente da chapinha. Então parei de usar. Jura? E aí hoje você se aceita assim? Você se acha bem maravilhosa? Cabelo até hoje não para de... Ai, que lindo! Que lindo isso, Mari! Glória a Deus! Eu fico tão feliz. Eu acho que até comentei nesse dia que eu era refém. Eu fui refém do meu olho, da pintura do meu olho. Porque eu sempre gostei da minha maquiagem, que eu ia falar make. Aqui, ó, na pálpebra, preta. Então, eu usei muitos anos da minha vida. Eu passo aqui o lápis na marca d'água, tá vendo? Porque eu gosto, que senão acho que eu fico com cara de doente. Então, eu passo o lápis aqui, ó, na marca d'água. E aqui, então fazia uma pintura preta, mas ficava bonito assim. Não ficava, nossa, gótica, nanana. Não, ficava preto aqui, ficava bem bonito, sabe? Só que assim, um belo dia, ai, é tão bom, não é? Eu sei exatamente qual é a sua sensação, porque eu passei por isso, só que com a maquiagem. Um belo dia, eu me vi assim... Ai, Lari, vamos ali. Eu só um pouquinho ia correndo maquiar e eu não ia se eu não passasse o lápis preto, porque eu me achava assim, ridícula sem o lápis preto, né? Isso mesmo. Tô contando para as meninas aqui, que ainda não sabem, as que vão vir. E um dia eu falei, chega, porque eu não vou ser refém disso. Que é isso? Ai, não vou pra igreja onde, se eu tiver em algum lugar e de lá ir pra igreja, não vou porque tô sem o lápis preto. Não sei o que. Eu falei, não, chega. Aí, um belo dia, tirei. Ainda gosto quando eu passo, ainda acho bonito, mas eu uso assim, tipo, numa festa, num casamento, num evento, eu passo e eu acho que fica bem lindo. Mas assim, sabe assim, isso não me impede de viver. Isso não me impede de encontrar alguém, de conversar, de ir nos lugares sem a minha maquiagem preta. Aliás, eu nem uso mais, só nessas ocasiões, né? E é libertador, não é? Ai, meu Deus, é muito bom. Eu sei exatamente qual é a sua sensação, Mari. Fiquei bem feliz de você contar. E a gente não deve mesmo, viu, meninas, ser refém de nada, nada. A única coisa que nós devemos ser dependentes totalmente é do Senhor, do Espírito Santo de Deus em nós. Das outras coisas, não. Não. Elas não podem ter um lugar em nós que não deveria. Não podem. Vocês sabem que a gente está lendo a Bíblia, né? Eu e as meninas. E nós estamos na leitura de Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, e ela repete muito o que já foi lido em Reis, 1ª e 2ª Reis. 1ª e 2ª Crônicas, estou com alergia a lápis. Sério?
Não creio, Marcinha. Será que foi alguma determinada marca que você passou? E tá fazendo alguma coisa pra sarar, né? Pra tirar essa inflamação? Ai, que chato, putz. Então, gente, o que a gente lê lá na Bíblia em 1ª e 2ª Crônicas, ele se repete em 1ª e 2ª Reis, se repete em 1ª e 2ª Crônicas, de uma forma um pouco mais reduzida, mas se repete. E a gente vai vendo, né? Entrando um reinado, saindo outro reinado, entrando um reinado e saindo outro reinado. E por que eu tô falando isso? Por conta que a gente tava falando sobre ser dependente, né? Que a gente não... Os reinados que não eram dependentes do Senhor, não tinha paz, não tinha construção, era só guerra, era só morte, era só bagunça, era só perda, entendeu? E daí quando assumia um rei que adorava a Deus e que fazia o que Deus aprova, aquele reinado crescia, eles ganhavam terras, eles ganhavam batalhas, eles construíam coisas, né? Então a gente aprende que o nosso coração tem que ser 100% dependente do Senhor e fazer aquilo que Ele aprova, né? E essa questão, por exemplo, da Mari, que ficou livre da chapinha, e que fiquei livre da maquiagem preta no olho, isso são coisas que a gente vai acontecendo na nossa vida durante a nossa caminhada com Jesus e durante a nossa intimidade com Ele. Não é sobre imposição, sabe? Ninguém impôs pra mim. Lari, você só vai, Deus só vai falar com você se você tirar a maquiagem preta, ou você não pode ir na igreja com essa maquiagem preta, ninguém impôs nada pra mim. Ai, Marcinha, que difícil, né? Olha aí, não é à toa que a gente tá falando disso, né? Você vai ver só, você vai se achar linda do mesmo jeito, viu? Então, gente, ninguém impôs pra mim, ninguém impôs pra Mari. Olha, você tá muito dependente. Não, são coisas que, de repente, a gente se toca. De repente, sabe os de repente de Deus que a gente lê na Bíblia? Na nossa vida também acontece. Aí, de repente, a gente se toca que, puxa, isso não combina mais com o meu estilo de vida. De repente, a gente se toca que não tá legal essa companhia, não tá legal esse lugar que eu frequentava, né? E quando essas mudanças acontecem sem a imposição de alguém, que não é para cumprir uma regra ou uma religião, quando essas mudanças vêm porque vêm de dentro para fora, porque o Espírito Santo de Deus, ele mexe na gente, elas são muito mais consistentes do que quando é por uma imposição ou por uma religião. Elas são muito mais consistentes. Porque eu vejo, por exemplo, assim, e não tô falando mal, tá, gente, sobre o que eu vou falar. O colégio adventista, por exemplo, né? As meninas, elas não podem passar nenhum esmalte, acho que só base. Elas não podem, acho que não pode anel, não pode acessórios. Eu não sei bem, eu só sei que eu tenho alunas. Hoje eu tenho uma aluna só, mas já conheci outras meninas que estudam no adventista. Aí o que elas fazem? Por exemplo, elas pintaram a unha de rosa ou de outra cor. E vai entrar no colégio, elas fazem assim, ó. Pra entrar no colégio aí ninguém vai ver. Você entendeu que não tá de dentro do coração? Né? Porque foi uma imposição, aquilo não faz sentido pra pessoa, né? E é muito mais consistente, muito mais permanente quando é de dentro para fora, quando vem da parte de Deus mesmo para nós, né? Então, quando a gente está caminhando com alguém, se você está aí discipulando alguém, se você está caminhando com alguém, você não precisa impor nada. Tudo que o seu discípulo precisa é ver Jesus em você todos os dias, na sua caminhada, no seu dia a dia, no seu levantar, no seu caminhar, no seu dormir, em tudo. Quando você está indo sair fazer um lanche com ele, quando você está brincando, quando está indo fazer algum esporte, em qualquer situação. Ver Jesus em você. Não imponha nada. Por mais que, por exemplo, a pessoa que você está caminhando, você vê. Ai, não é bom beber. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Não convém beber bebida alcoólica. E você sabe que para aquela pessoa não convém mesmo. Às vezes você vai dar um toque
Só um toque. E você não pode obrigar essa pessoa, porque por obrigação não é do coração, não será consistente. Essa pessoa, o de repente de Deus vai cair na vida dessa pessoa. E ela vai se tocar aqui, meu Deus do céu, pra que eu tô fazendo isso? Eu tô acabando com a minha vida, eu tô me destruindo. Aí não pode fumar, né? Tem gente que fala assim, nossa, fulano é crente e fuma. Aí, ó, viu só? Sem imposição. E essas aí são as consistentes, Sassá. Entendeu? Ai, fulana diz que é crente, mas fuma. É claro que a gente aconselha que não fuma, porque é algo que faz só mal pra gente. Entendeu? Aquilo destrói a gente internamente. Agora, isso é motivo pra gente deixar de ensinar e de caminhar com a pessoa para ela estar ainda mais próxima de Jesus? Não. Eu e você podemos julgar isso? Não. Não, não. A gente pode orar em silêncio e a gente pode pedir para o Espírito Santo de Deus convencer aquela pessoa de que aquilo não é saudável para ela, que ela não precisa ser dependente daquilo. Você tá entendendo? É bem diferente. Então, não importa se você discipula alguém, não importa se você é líder em alguma área no seu trabalho ou se você é líder na sua casa. Já começa por aí. Tá certo que em casa às vezes a gente tem que impor, né? Porque a gente é mãe e pai. Mas tem algumas coisas, e o Espírito Santo vai te dar esse discernimento de que vão ser mudadas pelo Espírito de Deus, e daí é tremendo, né? E deixei há 5 anos, Deus me libertou. Glórias a Deus por isso, minha querida. Isso é um avanço absurdo na sua vida espiritual, na sua vida física. Viu? Viu? Certamente nós temos mulheres aqui que nos ouvem que fumam. Eu não fumo, eu não gosto do cheiro de cigarro, entendeu? Você não vai ouvir incentivo da minha parte jamais, mas também você não vai ouvir julgamento da minha parte. Entende? Então tem algumas coisas, meninas, que elas vão acontecer assim, ó, quando a ficha cair, quando de repente do Espírito Santo convencer. Tá bom? Acho que a gente pode ir para o nosso devocional, né? Vamos começar então? Pai, muito obrigada por esse devocional de hoje. Obrigada pelas mulheres que estão aqui, Senhor, ao vivo, firmes nesse friozinho, Senhor, a essa hora da noite, parando aquilo que nós estávamos fazendo para poder te ouvir, para poder estar contigo na tua presença. Nós honramos a tua presença aqui em nosso meio. Fala conosco, o Senhor pode falar que nós te escutamos. Aliás, nós amamos te ouvir, nós precisamos te ouvir. Tenha liberdade entre nós, em nome de Jesus, amém. Amém, meninas? Vamos lá. Hoje é dia 11 e o título eu coloquei ali, né? O drama das drogas. Ele fica aparecendo aí para vocês? Para mim fica passando ali em cima, para vocês também? O drama das drogas. E a leitura sugerida está no livro de Romanos, capítulo 6 e versículo 6, que diz assim: e não sirvamos o pecado como escravos. A Cracolândia, na cidade de São Paulo, o maior centro urbano da América do Sul, é um retrato repulsivo do drama das drogas. Homens e mulheres, jovens e adolescentes, vivem perambulando nesse espaço, destruídos por esse vício maldito e mortal. A repressão da lei e a ação da polícia não conseguem debelar esse câncer social. No século da liberdade, nossa juventude está escravizada pelas drogas. Olha isso. No século da liberdade, nossa juventude está escravizada, escrava da droga. Mais de 90% dos municípios brasileiros estão assolados pela influência avassaladora do crack. Já existem até marchas pelas nossas cidades em defesa da liberação da maconha, porta de entrada para outras drogas mais pesadas. Milhões de lares estão desesperados por ver seus filhos rendidos à escravidão do vício. São milhões de jovens que abortaram seus sonhos e jogaram a sua vida no calabouço do vício. Esses jovens são tormento dos pais. Muitos deles acabam morrendo precocemente,
Traficantes armados até os dentes controlam setores da cidade e espalham a morte pelas nossas ruas. Esquemas de corrupção com interesses inconfessos dão cobertura a essa estrutura de morte. Esses agentes do mal seduzem crianças e adolescentes nas portas das escolas e apanham muitos deles para sua rede mortífera. Precisamos ligar o sinal de alerta e mobilizar-nos para frear essa onda de morte. Família, igreja e Estado precisam dar as mãos nessa cruzada em favor da família. Meu Deus. Vamos ler o versículo-chave, Romanos 6,6. Vou abrir a Bíblia lá em Romanos. Romanos está no Novo Testamento. A gente passa os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Vai passar Atos dos Apóstolos e depois vem Romanos, tá? Ó, tô em João, Atos, Romanos. Ui, abri bem no 6 ainda. Romanos 6,6 diz assim, ó. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Eu vou ler o comecinho de novo. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele quem? Com Jesus. Uma vez que nós aceitamos Jesus na nossa vida, que nós caminhamos com ele, que nós vamos tendo intimidade com ele, vamos conhecendo ele, nós pegamos a nossa velha criatura da carne, onde a gente fazia só o que a gente queria, e a gente prega a velha mulher lá na cruz com Jesus. Porque daí não é mais a gente que vive. É Jesus que vive através de nós em nós, né? E o devocional de hoje está trazendo isso, que daí nós somos libertas do pecado. Porque o pecado está lá na cruz com ele, olha lá. E não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Só que a realidade não é essa. A realidade dentro e fora das igrejas. O devocional aqui, ele trouxe um contexto e uns números da sociedade em geral. Mas eu estou falando aqui dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja tem pessoas escravizadas, escravas de vícios. De vícios às vezes, né? Pequenos. A minha maquiagem, por exemplo, não deixava de ser um vício. É que a palavra vício é muito forte, né? A gente já pensa em drogas, tudo. Mas é tudo aquilo que nos deixa escravas, refém daquilo. Entendeu? E, por exemplo, a maquiagem era porque eu ficava refém dela. Senão eu não saía, senão se eu encontrasse alguém era capaz de eu me esconder da pessoa, porque eu tava sem maquiagem, né? Então, era um vício. Às vezes a gente vê pessoas, igual eu tava falando do botox, da caneta, a gente tá falando um pouquinho de estética, às vezes tem pessoas que elas ficam escravas da estética, escravas, e normalmente essas são as que mais fazem procedimentos e coisas que acaba até ficando feia, né? Porque é tanta coisa que parece que fica uma pessoa plastificada. Então, assim, são escravas disso. Então não pode fazer? Não é sobre poder ou não fazer. É sobre ser escravo ou não. É sobre ser dependente ou não. É sobre aquilo tomar um lugar dentro da minha vida, do meu coração e do seu, que não é para tomar. E, consequentemente, a gente vai aumentando, alargando a proporção e a gente chega nas drogas. A droga é um vício, a droga é uma dependência, a pessoa fica dependente daquilo, entendeu? E ela não começa assim já lá no muito. Eu tenho pra mim, meninas, eu vou dizer pra vocês, assim, seria até interessante fazer um estudo assim, nem sei se tem, deve ter, mas eu tenho pra mim que as drogas, ela começa com pequenas coisas já no nosso dia a dia. São pessoas que no dia a dia você já vê que ela é refém de uma coisa, ela é refém de outra, ela, sabe assim? Parece que nunca tá satisfeita com nada. Aí você vê que daqui a pouco tá buscando na droga o que não é pra buscar. E a droga realmente deixa um rastro de destruição absurdo. É choro atrás de choro. Quem aqui teve ou tem algum familiar que se envolveu com drogas sabe disso. Sabe do sofrimento que é, a família inteira vai junto.
A família inteira sofre junto. A família inteira perde junto. Não é só a pessoa. E como que nós vamos nos permitir ser escravas de qualquer coisa que seja da droga ou seja da maquiagem, se Jesus veio à Terra e passou por tudo que nós sabemos para que nós tivéssemos liberdade e vida abundante. É isso que o Senhor veio conquistar para mim e para você. A liberdade, eu e você sermos livres, eu e você termos livre acesso ao Pai e vida abundante. Tem como ter vida abundante sendo dependente ou escravo de alguém ou de algo? Nos livramos do vinho, meu esposo estava tomando todo o fim de semana. E sabe qual foi a última vez? Na semana anterior. Olha só. Sério? Meu Deus do céu, Sassá. Glória a Deus, gente. Você tá vendo que daí caiu a ficha? Agora sim, imagina se eu tivesse falado, olha, Sassá, né? Você veja, né? Teu esposo estava tomando vinho todo fim de semana, então não tem como você vir participar, tá? No nosso encontro presencial e fazer parte do núcleo, porque, né? Não tem como. Como, gente? Olha só, como? É por isso que a gente não pode... E essa Sá é uma bênção para nós. No presencial, online, tudo que é jeito. Então, assim, sabe? Exatamente, que te mantém. E eu quero falar uma coisa aqui que eu não quero perder, que o Espírito Santo me trouxe, sobre nós sermos. Eu fiquei bem feliz com isso, tá, Sassá? Fiquei bem feliz mesmo. Está na rua há 1 ano. Meu Deus do céu, Dora, que tristeza. Que tristeza, meu Deus do céu. Isso é uma tristeza profunda. Profunda. E a pessoa ela vai ficando tão dependente, tão refém daquilo, que ela já fica sem força sozinha. Sabe? E outra coisa, meninas, a gente não pode ser dependente. O que o Espírito Santo está trazendo para nós é assim, ó, que nós não podemos ser dependentes de nada, de coisa alguma, nem de ninguém. Porque também tem pessoas que são reféns e dependentes amorosamente de alguém. E aquilo de amor verdadeiro não tem nada. Aquilo tem de prisão. Uma prisão sentimental. Você tá entendendo? Você sentir saudade de quem você ama é uma coisa. É uma coisa. Entendeu? Meu Deus do céu, agora nas férias, ó. Eu quero ir pra Curitiba, uns 3 diazinhos pra Curitiba. Quando eu entrar em férias, vocês vão ver. O Rafa não vai, que ele vai ficar trabalhando. Gente, mas ele liga pras meninas e não sei o quê. Ai, a casa tá vazia. Ai, como é que tá aí? Ai, tá um silêncio aqui. Quando a gente tá aqui, só falta botar tampão, né? Mas tá tudo bem. Que bênção, viu, Sassá? Então, isso aí é saudade, é bom, isso é saudável, né? Agora a gente tá falando daquela dependência que a pessoa não consegue nem comer, a pessoa não consegue viver, ela não consegue interagir com outras pessoas, ela não consegue ir num outro lugar porque ela é totalmente dependente de alguém. Isso não é saudável. Exatamente, a dependência emocional não é brincadeira, é feroz. Ela traz doença pro corpo, viu? Ela abala o nosso emocional, o nosso espiritual, ela tira a gente do norte. É sério, gente. A gente, quando fala assim de dependência, a gente acha que é só as drogas, que é o que é mais comum. E eu não tô tirando aqui o horror que as drogas trazem para quem usa e para quem convive. Mas a dependência emocional também, gente, ela é tão terrível. Meu Deus do céu, ela pode escravizar as pessoas de uma maneira. Quantas mulheres aqui vocês conhecem que apanham ou apanharam de homens e ficavam quietas porque achava que o correto era não falar, era não agir, era, né? Dependente emocionalmente, de alguma forma, escrava daquilo de alguma forma, de algo que estava lhe fazendo mal, assim como as drogas.
A única coisa que eu e você devemos e precisamos ser dependentes é do Espírito Santo de Deus em nós, é de Jesus todos os dias na nossa vida. É do nosso Deus poderoso, maravilhoso e misericordioso sobre nós. O resto, nada. O resto, nada, meninas, nada. Eu vou falando e você vai se analisando, porque eu também estou me analisando aqui. Vocês não pensam que eu estou aqui, estou falando porque... Não, gente, eu estou falando aqui agora com vocês, nada pensado, nada programado, e eu vou me analisando também. Eu já fui, gente, refém da limpeza. Muito tempo na minha vida eu fui refém da limpeza mesmo. De tipo assim, deixar de fazer algo porque eu tinha que limpar minha casa. De deixar de ir numa festa porque não deu tempo de limpar a casa e eu vou limpar a casa. De deixar de não sei o quê. Não. Hoje a minha casa continua organizada. A minha casa, hoje, por exemplo, foi um dia desses, olha que eu lembrando. A gente acordou mais tarde, porque a gente dormiu bem tarde ontem, a gente acordou mais tarde hoje. Almoçamos mais tarde. Meu celular me trouxe lembrete que a Rayana tinha um aniversário hoje. Falei, meu Deus, Rayana, você tem o aniversário da coleguinha hoje? As meninas queriam ir ao shopping, era no meio do caminho. Eu falei, beleza. Então vamos fazer assim? Nós vamos arrumar a casa, vamos almoçar e daí a gente faz o corre. Deixamos a Rayana lá, eu vou com as meninas lá ao shopping, na volta pego a Rayana, era tudo assim meio no caminho, né? Beleza. Aí, gente, arrumei a casa com as meninas, fiz o almoço. Não deu tempo de arrumar a louça do almoço, porque senão a Rayana já ia chegar muito atrasada lá no aniversário, entendeu? Não deu tempo de arrumar. O que eu fiz? Só tirei, né, a comida que sobrou ali pra pôr na geladeira. Falei, Rafa, fica tranquilo aqui que na volta eu arrumo, entendeu? Tá tudo certo. Por exemplo, já tinha mais sujeirinha no chão, eu sou a chata do chão, entendeu? E fui, gente, fui viver, deixei a Rayana, fomos lá no shopping dar uma voltinha, voltamos, peguei a Rayana, voltei. Quando eu voltei, o Rafa já tinha lavado a louça, tava ali só pra secar. Sequei, guardei rapidinho, varri o chão, pronto. Não deixei de viver. E na época que eu era escrava da limpeza, era muito provável, era quase certeza que eu ia chegar pra Rayana e ia falar, olha filha, não dá pra você ir, porque eu vou ficar arrumando a casa. Desculpa, eu tenho que arrumar a casa. Entendeu? Eu era escrava da limpeza. Você tá percebendo de quantas coisas a gente pode ser escrava? O Senhor já conquistou a liberdade para mim e para você. Como que eu e você vamos desfrutar de uma vida abundante para que a gente viva abundantemente ou na plenitude se nós permanecemos escravas de alguma coisa? Exatamente. Pelo amor de Deus, o que é que tem te escravizado ainda? O que é que tem te tornado dependente ainda? Tem mulheres que são escravas, sim, da beleza. Eu acho que não é à toa que a gente estava falando de botox e tudo mais. Porque tem mulheres que, assim, são escravas. Deus me livre, se um dia tiver mais ou menos. Não faz mais nada. Pelo amor de Deus, gente, a gente é muito mais do que isso. Pelo amor de Deus, vai fazendo a tua análise, vai deixando o Espírito Santo trabalhar em você. E aquilo que ele te pontuou, você fala, Senhor, eu renuncio isso hoje. É essa palavra, guarda essa palavra, renuncio. Eu renuncio à escravidão, vamos por aqui, da limpeza. Eu não sou escrava da limpeza. Isso não quer dizer que eu vou me tornar uma porca, que não vou fazer mais nada em casa. Não. Quer dizer que eu continuarei organizada, continuarei com a minha casa limpa e arrumada, mas isso não é impedimento de eu viver algumas coisas se não der tempo de eu ter arrumado minha casa. Você tá entendendo? Você tem que renunciar a essa dependência. Eu renuncio a minha dependência à bebida. Eu renuncio a minha dependência ao cigarro. Eu renuncio a minha dependência às drogas. Eu renuncio a minha dependência a tal pessoa. Eu renuncio a minha dependência ao meu emprego. Eu renuncio. E eu coloco no lugar disso a minha dependência do Espírito Santo de Deus. Eu coloco a minha dependência nas coisas do Senhor. Tá entendendo, gente? Você precisa entender o motivo de Jesus ter vindo aqui
como o homem ter sofrido o que ele sofreu, que nós vimos, nós vimos, né? Assim, no sentido de saber. Ele veio para nos dar um novo e vivo caminho de acesso ao Pai e para nos libertar dos nossos pecados, para que a gente viva uma vida livre e plena, livre e abundante, essa abundância que não é só financeira, não. É de liberdade mesmo. Eu não gosto, sei lá, da minha voz. E daí? Daí? É a voz que Deus te deu. Usa ela para falar das coisas do Senhor. Eu vou me calar porque eu acho que minha voz não é muito grossa, é muito fina, é muito rouco, é muito... Para com isso. É a voz que o Senhor te deu. Viu? A gente precisa assumir isso e não deixar que nada nem ninguém nos coloque nesse lugar de escravidão. E se nós não vigiarmos, se nós não ficarmos alertas constantemente, não é só hoje, gente. Dali a pouco a gente pode cair na escravidão de algo que o sistema impõe sobre nós, de algo que a gente vai vendo aí rotineiramente nas redes sociais, no dia a dia, a gente vai se tornando dependente daquilo. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, eu e você somos livres e somos livres para viver uma vida em abundância, uma vida plena, em nome de Jesus. É muito sério isso, é muito além das drogas, viu? A droga é sim um drama, a droga é sim um problema, a droga é sim destruidora. Se você tem alguém na sua casa, na sua família, que é dependente químico ou dependente de alguma coisa que a torna refém, dobre o seu joelho e ora, porque o de repente de Deus, como chegou na minha vida, para minha maquiagem, como chegou na vida da Mari, pro cabelo dela, como chegou na vida e na família da Sassá sobre a questão do vinho, chegará na vida de quem você está orando, em nome de Jesus. Deixei a louça suja, roupa para dobrar. Quando cheguei era 8 horas só, dobrei. Viu só? Então, meninas, a nossa parte é orar. É orar, é orar. Muitas vezes não é ficar cobrando. É a mesma coisa a pessoa quando ela tá acima do peso. Sabe assim, você conhece alguém, aquela pessoa tem aquele corpo. Aí passou um tempo, aquela pessoa tá assim, acima do peso que você observa. Você vê que ela ganhou bastante peso, entendeu? Tá um pouquinho mais cheinha. A gente não precisa ficar falando pra pessoa. A pessoa sabe, gente. Você acha que a roupa dela não denuncia? Não tá apertando aqui, não tá incomodando ali? Você acha que o espelho não mostra? Pra que a gente vai ficar falando? Pra que vai ficar apontando a mesma coisa? A gente não precisa ficar condenando a pessoa. Ela sabe daquilo que ela é escrava. A gente precisa mostrar a luz. A gente precisa mostrar a luz. A gente precisa mostrar a luz constantemente. Um dia essa luz vai entrar com tudo dentro dessa pessoa e ela vai falar, meu Deus, por que eu não me liguei antes? Por que os meus olhos não abriram antes? Entendeu? Não é pela força do braço, não é pela força da imposição, não é. Não é. Eu sou o Senhor me deu um carrinho melhor que o antigo. E foi claro que me mostrar que eu tinha que ir trabalhar a pé. Uou! Sério? Olha só, Marcinha. Você tá vendo, gente, quantas coisas que vai além das drogas? Você tá vendo? A gente olha para aquela pessoa, renuncia à ansiedade em nome de Jesus, Paulo. Eu renuncio essa ansiedade e no lugar dela, você ora assim, intencionalmente mesmo, e no lugar dela eu coloco o espírito de equilíbrio que já está em mim. Ai, que lindo isso, não basta ser luz, tem que iluminar, é isso mesmo. Amei. É sobre isso, meninas, viu? Não é sobre imposição. Nunca foi. Jesus, quando veio aqui, ele impôs alguma coisa para alguém? Aqueles que ainda faziam coisas erradas, bem erradas, em comparação aos valores do reino, ele amava mais. Alguns ele chamava até de amigo. Olha isso, gente.
Por que que eu e você vamos querer impor, sabe? Vamos iluminar a vida da pessoa com amor, com a presença de Deus, mostrando que é possível sim ser feliz sem isso, sem aquilo. É possível sim ser feliz sem fumar. É possível sim ser feliz sem beber. É possível sim ser feliz sem frequentar esse ou aquele lugar. Tá entendendo? E você ore por aqueles que você conhece e peça para que o de repente de Deus chegue na vida dessas pessoas. Porque daí, gente, nada segura. Nada segura. Amém, meninas? Que coisa linda, né? Esse devocional de hoje é aquele devocional assim, ó, que você pega e a gente desliga aqui daqui, a gente dá tchau e não sei o quê, e você fica mais 5, 10 minutinhos aí, sabe? Senhor, o Senhor quer falar mais alguma coisa para mim? Me mostra talvez aquilo que está começando a se tornar algo que vai ser dependente em mim, eu não quero. Me ajuda. Eu quero estar vigiando. Se por acaso passar batido de mim, me mostra, me sinaliza. Faz essa autoanálise e seja determinada em viver na liberdade que Jesus Cristo já conquistou para mim e para você. Amém? Às vezes a gente é escrava da vergonha, do medo de errar. Do medo de errar. Nesses joguinhos, gente, eu estava falando com algumas professoras que se os pais soubessem o quanto os joguinhos internos ensinam para as crianças, gente. O que teve de criança que, ai, prof, eu não quero jogar porque via o outro fulano, a fulana da outra turma jogar mais e não sei o que, sabe? E daí pega e, ai, não quero jogar. Que isso? Vai jogar sim? E qual o problema se perder? Tá tudo bem. Nós estamos aqui brincando, nós estamos competindo, nós queremos ganhar. Mas se perder, tá tudo bem, sabe? As próprias crianças, elas não têm noção do tanto que elas estavam aprendendo ali. E olha que eu vi uma geração tão frágil, meninas. Meu Deus, eu me preocupei muito. Eu falei com a coordenadora, eu falei, Ana do céu, como a geração tá frágil. Gente, não consegue perder, não consegue ter um enfrentamento, não consegue, sabe, lidar com a dor, assim, de uma dor física mesmo. Ai, dei uma trombada com um colega, tava frio essa semana, né? Ai, meu dedo bateu um pouco mais forte na bola. Calma, já vai passar, tá tudo bem. Gente do céu, tá muito assim. Eu falei, Senhor, eu tô mesmo assim, incomodada em como essa geração está frágil. Tá frágil, meu Deus. E o mundo aí é cruel. O mundo é cruel demais. O mundo é bizarro. Hoje eu falei pra Rania, era uma bobeirinha, a gente tava no shopping conversando, andando, conversando, não sei o que, não sei o que. Aí eu nem sei o que eu falei. O que foi, gente? Eu não sei o que ela estava mostrando. Eu falei, nossa, deixa eu ver mais. E dela, ai, mamãe, já mostrei pra senhora. Eu falei assim, nossa, mas só pedindo pra ver. Daí tá, não sei o que, ela já me deu uma respostinha. Eu falei, ah, e não me responde que eu não tô afim hoje. Entendeu? Daí tá, daí logo a gente já se consertou. Eu falei, seu filha, tem coisas que são tão simples e que a gente não precisa levar para um outro nível. E assim, são coisas que pai e mãe faz pra você, pra evitar dores ali na frente. Não tem problema não. Se você, às vezes, não quer, sei lá, compartilhar uma coisa ou aquilo, a vida vai ensinar. A vida vai ensinar, mas a vida ensina do jeito dela. Entendeu? Ulala, Marcinha, pergunta para o Espírito Santo o que é. Será que é alguém com ansiedade que você precisa orar? Talvez seja algo nesse sentido, em nome de Jesus. Então, meninas, sabe? Eu fiquei olhando aquilo, gente, eu olhando e cada coisa assim, eu falei, meu Deus, como essa geração tá frágil, tá frágil. O que nós vamos fazer? O que será que vai acontecer? Como vão ser adultos? Será que quando eu era assim, eu era frágil também? Não é possível. Né? E aí também tem o nosso papel de pai e mãe, mas daí é outro devocional. Então, meninas, que a gente possa mesmo estar debaixo dessa liberdade que Jesus já conquistou para mim e para você. Não abra mão dela. Em nome de Jesus, não abra mão dessa liberdade. Em nome de Jesus, nada nem ninguém pode nos escravizar. Amém?
favor, Sassá, você vê aí que eu acho que alguma coisa nesse sentido, e daí precisa da sua oração, tá bom? Porque se o Espírito Santo permitiu que você sentisse, você precisa liberar essa oração, em nome de Jesus. Mas enquanto isso, eu vou orar aqui, tá bom? Pai, muito obrigada pelo devocional de hoje. Obrigada, Espírito Santo, porque temos a Ti. E tudo que nós queremos é ser dependente do Senhor. O Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é nosso amigo, nosso conselheiro. É aquele que está do nosso lado todos os dias, em todo momento. Nós precisamos do Senhor para todo dia, para aquilo que a gente for fazer, para o que não for fazer. Nós precisamos da sua direção, nós precisamos do seu cuidado, nós precisamos do Senhor. Declaramos aqui que somos dependentes sim do Senhor. E renunciamos todo e qualquer tipo de dependência que possa ainda estar dentro de nós. Seja pequenininha ou já escalonada, nós renunciamos em nome de Jesus. E declaramos que somos dependentes somente de Ti, Jesus. Nossa dependência está somente do Senhor, autor e consumador da nossa vida, aquele que conquistou a liberdade na cruz por nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, Pai. Eu coloco a vida de cada mulher do alto aqui na Tua presença, de cada familiar aqui, Senhor. Que o Senhor alcance a vida de todos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Seu de repente caia sobre a vida, Senhor, daqueles que necessitam abrir os olhos profundamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos livra de toda e qualquer escravidão, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que as mulheres do alto são livres para viver a vida abundante que o Senhor já conquistou por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Eu oro pelo seu Rivaldo, Senhor, é alcoólatra, dependente químico. É tão destruidor para uma família, Deus. É devastador, Senhor. Que o seu de repente chegue na vida dele em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós clamamos pela vida dele agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai querido, venha com teu amor e com a tua graça, com a tua misericórdia, em nome de Jesus. Qual é a palavra, Senhor, que o Senhor tem para nós nessa semana? Qual é a palavra? Pode falar, Espírito Santo de Deus. Obrigada. Obrigada, Espírito Santo. Te amo, obrigada. Gente, a palavra que o Senhor trouxe é uma frase, né? Agora ele tá nas frases conosco, né? É lindo, ele muda como ele quer e a gente ama isso. É assim, ó. Ganhando ou perdendo, permaneço constante. Ganhando ou perdendo, permaneço constante. O Senhor está em busca de pessoas constantes e consistentes. Tenho certeza que aqui Ele encontra, em nome de Jesus. Então, todos os dias, na sua oração da manhã, lembre disso. Senhor, é claro que eu quero ganhar, mas ganhando e perdendo, eu permaneço constante em Ti. Amém? Amém, meninas? Olha, Deus abençoe, tá? A sua semana, amanhã o seu culto. Sassá, eu sei que você orou aí já, obrigada. Se depois você sentir que for para alguma mulher aqui, você sabe que você tem total liberdade. Ou se alguma mulher também sentir, eu acho que é para mim, eu quero receber essa oração. Você tem liberdade para procurar a Sassá. Falar, Sassá, eu estava lá no devocional ao vivo e você falou de aceleração no coração, alguma coisa assim, o Espírito Santo também falou comigo. Você pode orar por mim? Eu tenho certeza absoluta que ela vai ter o maior prazer de orar pela sua vida. Tá bom, minha querida? Deus abençoe. Amanhã é dia de adorar o Senhor. Segunda-feira estamos aqui constantes novamente. Em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus, eu vou terminar aqui. Eu vou ter meus 10 minutinhos com o Espírito Santo. Eu vou lá ver o jogo, gente. Quero ver o jogo, quero ver o que tá acontecendo lá. Tá bom? Deus abençoe. Nos vemos segunda-feira, se Deus quiser.
Um beijo, fica com Deus. Eu amo muito a vida de vocês, viu? Eu amo cada um. Eu penso em vocês, meninas, constantemente, tá bom? Deus abençoe até segunda, se Deus quiser. Beijo.